Olá, eu sou Cacau Gondomar e a gente está chegando ao nosso último módulo, módulo 10, da oficina de Produção e Gestão Cultural, com ênfase em Criação e Desenvolvimento de Projetos Culturais. Hoje eu vou falar de assuntos mais específicos sobre esse momento difícil que a gente está passando. A gente está passando por um momento de pandemia no mundo, mundial, global. A gente está vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos, uma situação muito difícil para a saúde e também para a economia. O setor cultural foi um dos primeiros a encerrar suas atividades, a parar suas atividades no começo da pandemia e provavelmente será o último a retomar as atividades, até porque nós trabalhamos com aglomeração, nós gostamos de aglomeração tanto no backstage quanto na plateia. Então, ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir voltar às atividades daquela maneira normal, né, que nós estamos acostumados. Só que o que aconteceu nessa época de pandemia que foi um grande aprendizado para a gente? A gente percebeu que a cultura e a arte não param nunca. A produção de conteúdo artístico e cultural, ela continua em ritmo frenético, mesmo em tempos de isolamento. A gente tem visto aí nas redes sociais, nas plataformas online, uma explosão de projetos realizados para essas plataformas. A gente tem visto várias lives de artistas, de cantores, de atores que continuam expondo o seu trabalho agora de uma maneira virtual. Então a produção da cultura, a produção artística, ela não para nunca. Estejamos nós isolados, em confinamento ou não. E o que a gente aprendeu com esse legado de novos projetos online? Bom, nessa época difícil, nessa época da pandemia, a gente tem visto que vários editais por empresas públicas e empresas privadas têm sido lançados para ajudar o artista e para fomentar a cultura nessa época difícil que a gente está passando. Então a dica que eu tenho para você que está fazendo o seu projeto online, que vai construir o seu projeto online, é que use os mesmos recursos que a gente falou nos últimos módulos para construir o seu projeto online. Pense, estruture, qual é o seu objetivo? O que você vai fazer? Você vai fazer uma live? Você vai fazer uma série de entrevistas para lançar numa plataforma do YouTube? Você vai fazer um seminário? Você vai fazer um podcast? O formato vai ser podcast que você vai usar? Qual é o formato que vai usar? Qual é o objetivo do seu projeto? Qual é o público-alvo que você quer alcançar? Para realizar o seu projeto, vai ter algum custo? Você vai ter que locar equipamentos? Você vai ter que convidar outros profissionais? Qual será esse custo? Qual será o orçamento do seu projeto? Qual é o cronograma para você realizar esse trabalho online? Ele vai requerer um período de ensaios? Vai requerer um período de pesquisa? Como vai se dar isso? Então, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu nos outros módulos e vai aplicar também para a construção de projetos neste formato online. Os projetos continuam tendo a mesma base, a mesma matriz, o mesmo embasamento, só vai mudar o formato. Seria, no caso, a gente estava falando de projetos presenciais e agora a gente está falando de projetos online. Então, tenham isso na cabeça. E eu também queria falar, nesse momento de pandemia, sobre a criação da Lei Aldir Blanc, uma lei tão importante que foi sancionada há poucos dias atrás, para dar suporte aos profissionais da área da cultura. Artistas, músicos, técnicos, produtores, todos nós tivemos nossas atividades paradas desde março por conta dessa pandemia que estamos passando. Então a Lei Aldir Blanc vem dar esse subsídio aos artistas que estão à deriva, sem poder produzir e ter a remuneração do seu trabalho.
A Lei Aldir Blanc ela vai dar o subsídio de R$ 600 por mês para profissionais da área de cultura que estejam com as suas atividades paradas e que não recebam benefícios de outras fontes. Também ela vai dar subsídio a escolas de música, escolas de teatro, pontos de cultura, teatros, espaços culturais que também tiveram as suas atividades suspensas por causa da pandemia. Esse benefício para os espaços de cultura, para as escolas, para os pontos de cultura, eles têm um teto de até R$ 10.000 de subsídio, dependendo aí de caso a caso. Além do subsídio para os empreendedores da cultura e para os profissionais da cultura, a gente também vai ter o lançamento de editais e de concursos para os profissionais da cultura nessa época da pandemia. E como é que você pode acessar a Lei Aldir Blanc? Como é que você pode se cadastrar para receber um benefício, para saber se você está apto a receber este benefício? Isso está sendo feito através de um mapeamento cultural, através das secretarias municipais de cultura e das secretarias estaduais de cultura. Então procure no seu estado, procure no seu município como está sendo feito esse mapeamento para ver se você pode ter acesso ao benefício da Lei Aldir Blanc. A gente está precisando realmente de muito apoio, de muita força nessa hora. Eu queria terminar esse módulo 10 e essa oficina dizendo o seguinte: a gente está confinado nesse momento, a gente está isolado, mas a nossa mente não para nunca. A nossa criatividade, a nossa inventividade, ela segue em movimento. Então a minha dica para você, que sempre quis desenvolver o seu projeto cultural, esse é o momento. Aproveita esse momento que a gente está isolado, que a gente está com menos atividade e que a gente pode criar um projeto e desenvolvê-lo com calma, passo a passo, para que quando as coisas finalmente se normalizarem, para quando a gente entender que o mundo voltou ao normal, você seja capaz de realizar esse projeto, seja capaz de colocar o seu projeto em prática. Gente, essa foi a última aula. A gente encerra por aqui. Foi um prazer estar com vocês nesses 10 módulos. Foi um grande prazer fazer parte do projeto Bossa Criativa. Eu indico para vocês as outras oficinas aqui do projeto, especialmente as oficinas de produção cultural com a Cristiane e com a Daniele. São oficinas também muito bacanas para vocês saberem mais sobre projetos culturais, captação de recursos. E fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.